Olá, olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinde, muito bem-vindo você ao canal Empodere Suas Negras. Meu nome é Iris e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que têm me provocado aqui nas últimas semanas sobre como estudar autoconhecimento. O que faria mais sentido vir na frente, o que viria depois, como que eu fiz, né? O que dada a minha experiência, faria mais sentido para a gente tentar caminhar nesse marzinho de autoconhecimento e autoconhecimento das pessoas pretas, que já é um outro rolê, né, minha gente? Então, assim, hoje a gente vai partilhar um pouquinho sobre isso e eu espero que ajude vocês. Estamos num cenáriozinho aqui um pouquinho diferente, vocês vão ver pequenos gatinhos, ó, já tem um fit aqui, daqui a pouco vai aparecer um ali, pode aparecer uns aqui atravessando, porque eu estou num lugarzinho muito especial aqui, restabelecendo as minhas energias. Aí eu vim nesse solzinho, nesse matinho com os gatinhos pra gente incorporar essa atmosfera no nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. Eu tô nessa caminhada de autoconhecimento mais intensamente, né, digamos assim, me dedicando a estudos, com essa cara de autoconhecimento que a gente já ouviu falar, basicamente ali desde 2013, né, que foi quando eu recebi meus múltiplos diagnósticos, né. Eu partilho um pouco da minha experiência com o que a minha história me traz, né, até aqui, em um vídeo que eu vou ver se eu deixo ele marcadinho aqui para vocês acompanharem, que eu acho que é o que a minha história me ensinou sobre potência. E também em outros vídeos eu vou comentando, né, os aspectos relacionados à motivação, né, o que me impulsionou para o autoconhecimento foi pela dor da doença, não foi bacana, foram doenças físicas, psicológicas, então assim, rolou um colapso geral, que aí eu cheguei nesse ponto de vamos fazer algo diferente? Vamos fazer algo diferente. Então, começa intensamente em 2013. Porém, desde 99, eu, por conta de uma experiência de vida e morte aí, que eu até comentei lá no nosso Instagram, na @Empodere Suas Negras, na leitura semanal que a gente faz do livro, né, da Queen Afua, o Sacred Woman, que é sobre realmente resgatando esse poder, né, restabelecendo a energia desse ventre sagrado. Então, assim, nessa leitura eu comentei no nosso último encontro, está salvo lá nos nossos destaques, se você acessar, que eu tive um episódio de quase morte com um ciclo de muitos anos com muita perda de sangue durante a minha menstruação. Uma menstruação muito longa, de 20, 25 dias. Eu cheguei num ponto em que eu não tinha mais sangue suficiente para manter as minhas funções normais. E aí os múltiplos especialistas já não tinham mais nada para fazer. E aí minha mãe começa a fazer orações para mim dentro de uma filosofia religiosa japonesa. E eu, ultrapassado esse desafio com oração, e que os médicos já tinham falado que não podiam mais fazer nada, e ela conseguiu com oração, tempos depois eu entro nessa religião, e aí a gente está falando, né, antes aí da virada dos anos 2000, e aí essa religião é uma religião conhecida por você estudar muito dentro dela também, né. Os japoneses, eles têm essa orientação nos seus também espaços religiosos de estudos e de uma ligação com a ancestralidade, né, da forma japonesa, né, ou seja, fazendo muita referência à nossa linhagem. Então a gente olhava para a nossa linhagem, fazia esses trabalhos, essa questão de que tinham pilares a serem tratados para a harmonização do indivíduo. Um dos pilares desse era a identificação do indivíduo como um todo. Então tinha questões de saúde, que alimentação ter, né? Observação artística, né? Como incorporar a beleza, o belo, flores, peças de arte mesmo, movimentos, né, de teatro, tudo isso como um ser integral. Então eu já começo a entrar nesse mundo lá atrás, 99. E aí fico 15 anos seguindo essa fé, até quando ela para de fazer sentido como sistema religioso para mim, mas as bases permaneceram. E aí eu já estava entrando, né, como eu falei, 2013, é quando eu entro para pesquisar sobre autoconhecimento com esse termo, né, porque a gente não usava isso dentro da religião, mas era também desenvolvimento pessoal, era também desenvolvimento holístico, né. E aí eu vou para esse lugar. Então aí eu vou dizer para vocês, amiguinhos, que a gente está aí nessa estrada já há uns 20 anos, né? Aí mais de 2/3 da minha vida tá
basicamente aí ligada com isso. Então, eu acho que temos aí algumas coisinhas para partilhar com vocês. Então, o que eu já estudei, num geral, dentro desse autoconhecimento, e aí o que eu falo? O que é importante já começar conversando sobre isso? Eu não me sinto vinculada exclusivamente a nenhuma linha de pensamento. Eu não acho que as linhas que existem, as filosofias e depois que se organizam em religiões, eu não consigo me sentir 100% contemplada por uma única coisa. Então eu vou sempre atrás de entender os fundamentos daquele sistema, né? Então eu vou atrás de compreender o que o criador daquele movimento fez, quais eram as referências dele, o que ele falava. Aí eu vou atrás de ver o que o outro criador fez, e aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a ligar os pontos. Porque a minha compreensão das coisas, ela vai ganhando uma expansão que sai um pouco dessas caixas. Eu não falo que ter caixas ou ter filosofias é ruim. Só que pra mim, para de fazer sentido. Tem uma hora que eu vou, porque eu me aprofundo muito, né? Aí eu estudo muito aquilo, aí ela bate. Aí dali ela não avança mais e eu fico incomodada. Então, assim, eu acabei me especializando em analisar muitas, né? Não, nunca todas. Então, inclusive, eu estava conversando com as minhas amigas de escola, né, essa semana, e elas estão lendo um livro que é uma filosofia muito conhecida, mas que esse livro especificamente eu nunca me aprofundei nessa filosofia. E aí, trocando com elas, vendo que tem elementos que se aproximam do que eu já olhei em todas as outras, e tem outras coisas que para mim não fazem sentido, mas é o meu ponto de vista, né? Então, isso vai ficando desajeitado, e aí, para eu não jogar o bebê com a água do banho fora, o que eu faço? Eu vou lá, penso o que faz sentido e sigo. E olhando as coisas por uma perspectiva racializada, e o que é isso? É quando você começa a olhar para quem é o emissor daquela mensagem, como é que é aquela figura. Normalmente, nesse espaço do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, das terapias holísticas, são majoritariamente pessoas brancas. Pessoas pretas estão nesse espaço, que é um espaço mais de divulgação de filosofias de cunho mais filosófico-religioso. E aí eles deixam essas pessoas lá, sendo que essas filosofias são profundamente completas, que elas abarcam vários níveis de compreensão do indivíduo, tanto no físico, quanto no espiritual, no energético, tudo isso profundamente contemplado, mas aí como pessoa preta, aí fica naquele cantinho lá, né, da religião, da coisa diferente, e não vira um sistema de compreensão como as coisas que vêm pela branquitude. Então aí já fica a minha, hoje eu entro com muitas ressalvas nesses espaços, né, de autoconhecimento. Eu já vou olhando, racista, isso é racismo, isso é racismo. E aí eles falam esses absurdos, né? Cara, eu não vou comentar as coisas ruins. Talvez eu faça um vídeo falando só as merdas que eu já ouvi sobre autoconhecimento, mas não vai ser esse. Esse a gente vai tentar traçar aí uma linhazinha que faça sentido, né? E eu vou adorar receber as contribuições de vocês, e vocês coloquem aqui nos comentários, ou vocês me chamem lá no direct do @empoderisuasnegas. Fale comigo, eu vou querer saber, não, mas eu comecei estudando por aqui, eu achei que valeu a pena por conta disso, porque somos múltiplos, então temos tantas e tantas formas de interpretar tudo isso, né? Então, quando eu venho para dentro desse autoconhecimento com essa tarja, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu começo estudando física quântica, assim, de cara, pá. E física quântica me vem pela mão da minha terapeuta holística na época, e vem assim, um kit de centenas de horas de estudo, já tipo, ó, entra aqui, tá, os vídeos estão aqui, você assiste aqui, não sei o que, aí começou passando livro para isso, livro para aquilo, livro para aquilo outro. Eu sou absolutamente nerd, então eu consumi aquilo vorazmente, eu tava muito fodida, então, né, ai, vai resolver, vamos. Porém, eu acolhi aquelas visões de mundo que foram ali sendo colocadas, porque aí entrou a física quântica mesmo, né, a teoria de
onda enquanto orientação geral, né? Matéria como um colapso, né? Dessa função de onda, assim, para quem não conhece a física quântica, passando rápido, assim, dando um chute pro alto para vocês, porque é extremamente profundo. Ela é mais ou menos isso, é a compreensão da natureza última das coisas, da organização da realidade. Então, é complexo, porém necessário. É importante para a gente saber esse tipo de coisa. E nos é negado, né? Nos é colocado nesse lugar de física e matemática como as coisas que a gente odeia, para a gente não mexer, para a gente não saber. Isso tem um propósito. Desvendar a natureza última das coisas dá para a gente muito poder, né? Coloca a gente nessa posição bem mais central, né? Então, assim, vamos baixar um pouquinho as barreiras em relação à física e matemática, respirar fundo, quem sabe, nos jogarmos com relação a isso. E aí, quando entra a física quântica, ela entra junto com várias terapias holísticas. Então, já fui começando a mexer campo de energia sutil, anatomia sutil, né? Então, aí já é um conhecimento de chakras, é conhecimento dessa filosofia que eu recebo primeiramente, né, como uma filosofia indiana. E aí já vamos indo para esse lugar do reconhecimento de campos energéticos, bloqueios energéticos. E aí a gente vai caminhando e aí a gente começa a entrar no mundo da meditação, aí entra no mundo da yoga. Aí, olha, tudo isso acontecendo. Começo a ver, retrabalhar a energia das plantas, porque eu fui criada sendo cuidada e curada por chazinho, benzimento e tudo isso. E em um ponto eu me desconecto profundamente disso. E eu volto a me conectar com a energia das plantas. E aí eu conheço o desenvolvimento pessoal pela forma de coaching também. Aí eu vou conhecer boas pessoas que estão falando disso de uma forma ética. As coisas começaram a crescer. Eu conheci a expansão da consciência, conheci ferramentas específicas para isso. E assim, eu tô vendo se eu bati aqui o microfone. E assim, para uma pessoa que é absolutamente nerd, isso era o paraíso, né? Então assim, 1001 coisas estudando ao mesmo tempo, vamos! Mas hoje eu fico pensando assim, cara, eu acho que eu poderia ter feito isso de uma forma mais suave, né? Podia ter feito isso de uma forma mais suave, quem sabe? E é sobre isso que eu quero falar, porque eu peguei um caminhão, um vagão de coisas e me joguei no estudo disso. O investimento financeiro que eu fiz nisso foi gigante, imenso ao longo desses anos, sabe? Então, assim, eu coloquei muita energia física, mental, emocional nesse processo. E de tudo que eu consigo trazer aqui alguns pontos que eu acho que você pode considerar quando você estiver conduzindo o seu processo de estudos sobre autoconhecimento. Ponto número 1, você tem que estar bem. Você tem que estar bem para aquele aprendizado. Então, se apronte-se para aquele saber, tá? Mas fala, não, mas eu estou estudando para ficar bem, então como é que você quer que eu esteja bem? Pois é, então o seu primeiro foco, vale a pena seu primeiro foco ser em restabelecer a sua integridade, tá? E aí eu vou falar de 2 coisinhas. 1, ferramentas de terapia holística, ferramentas energéticas. Receber uma terapia holística, ter contato com uma ferramenta energética, não é remoção ou anulação da sua escolha filosófico-religiosa. Não conflitam uma coisa com a outra. Se você pertence a uma religião ou você fez uma escolha filosófica que talvez você ache que não se alinhe, isso não seja coisa disso, a gente não deve mexer com isso. Não. Só está reconhecendo qual que é a sua natureza. Você é um conjunto de átomos. Esses átomos, eles têm uma eletrosfera, tem uns elétrons que ficam circulando e formam um campo de energia. Essa energia, ela atrai coisas e ela repele coisas. Nesse processo, alguns desequilíbrios acontecem nesse campo. E aí, esses desequilíbrios são tratados com essas ferramentas holísticas. Tem umas que são mais ligadas à reconstrução de princípios filosóficos, e talvez essas não sejam para você.
mas tem outras ferramentas que são justamente de harmonização desse campo. Isso vai fazer bem para você. Então, como eu estou falando, vamos baixar um pouquinho as barreiras e se permitir se equilibrar, né? Posto isso, esse é um pilarzinho. Um segundo pilar do estar bem, um dos primeiros movimentos que é importante fazer é esse movimento de restabelecer nosso equilíbrio da nossa respiração, restabelecer a nossa organização com a meditação, com essa harmonia do estar conosco, estar presente conosco, tá? Porque o agito do mundo moderno fez com que a gente parasse de respirar de forma a restabelecer esse fluxo energético completamente. Então a gente mantém essa respiração muito curta no alto do tórax, para a gente poder fazer esse trabalho, facilitar essa oxigenação dos tecidos, trazer mais oxigênio para a gente precisa respirar com esse pulmão completo. E aí a respiração profunda com baixo abdômen, entendeu? Então isso tudo, tanto dentro de técnicas respiratórias, quanto a meditação, quanto o yoga, vão trabalhar isso em você. Então, passinho número 1, vamos cuidar da gente. Então, que seja usando algumas ferramentas energéticas com terapeutas, com indicações, com pessoas que você tenha segurança, ou fazendo esse movimento de yoga, respiração, meditação, esse primeiro movimento vai começar a trazer você, que pode estar passando por N questões, trazer você mais para o seu centro. Isso posto, aí começa o momento de se aventurar nas várias temáticas desse autoconhecimento. E aí, minha segunda recomendação, né, o outro passinho, é começar a compreender a realidade última das coisas. Que aí eu acho que a física quântica ajuda muito. A física quântica enquanto compreensão, né, enquanto compreensão do que é essa natureza, o que é o átomo, o que é esse campo, o que é uma onda, entendeu? O que é ressonância. Essa física quântica. Que pode não ser essa física da fórmula. A física quântica tem muitas fórmulas, esses estudos, mas eu sinceramente acho que com a bagagem teórica você já muda muita coisa. Você já muda muita coisa. Então, vamos aí para a física quântica. Depois da física quântica, você vai começar a sentir afinidade por temas. Porque você vai começar a se reconhecer da forma como você é em gênese, em essência, né? Que você é essa onda de informação que está individualizada na sua forma e que isso vai encontrar vibrações similares e aí você vai ver esse leque de saberes começando a se abrir para você. Então você pode se interessar pelo estudo das plantas, você pode se interessar pelo estudo de práticas que organizem melhor o seu dia, organizem melhor o seu pensamento de futuro. Você pode se conectar mais com práticas que sejam essas ferramentas energéticas e como aplicá-las, né? Você pode ir abrindo essas caixinhas, né? Esses entendimentos. Mas aí você está caminhando em algo que é uma base que para mim faz sentido pensar assim, né? Então, nesse nosso como estudar autoconhecimento, a gente começa na gente, cuidando da gente, organizando a gente, e aí a gente começa a ver como é que esse mundo se organiza, e aí você pode ver a física quântica, que é a minha sugestão, mas às vezes você se conecta com uma filosofia, né? Com uma noção de mundo filosófica, de uma linha que faça mais sentido para você, você vai por aí, entenda esse mundo, você cuidou de você, agora você vai se entender nesse mundo, né? E aí você e esse mundo vão começar a ter conexões com blocos de temas que são interessantes. E aí esse processo de autoconhecimento vai crescendo em você. Ouso dizer que ele nunca acaba. Ai, eu não queria te assustar, assim, é bom que eu deixei pro final do vídeo. Ele nunca acaba. Você vai estar sempre abrindo novas portas. Vai estar abrindo novas portas. E aí você pode ter acessado aquele saber de uma forma, mas agora ele não faz mais tanto sentido. E aí você deixa ele aqui e vai em busca do outro. Entenda que você vai mudar,
as coisas ao seu redor vão mudar, a sua visão de mundo vai mudar. E permita ser essa mudança também. Permita receber disso. Mas, acima de tudo, baixe as suas barreiras ao que você não conhece. Porque o mundo moderno dá pra gente uma noção de que essa nossa escolha de visão mesmo, nosso foco é apenas matéria. O que acontece só existe na matéria. E o autoconhecimento vai mostrar que tem muita coisa acontecendo dentro de você, que se relaciona com fora de você, que rebate nesse mundo e volta para você. Então, assim, esse é o nosso papo de hoje. Eu espero que essa pequena explanação tenha feito algum sentido para vocês. Peço desculpa pelos sons, espero que tenha ficado bom para vocês escutarem. Eu queria que vocês pegassem um pouco dessa energia, desse movimento aqui, porque tá bem gostoso e a gente dá uma mudada também um pouquinho, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Comenta aqui o que você achou dessa nossa conversa.